Até se for só rádio. Tá bom. Olha, eu quero que vocês falem bem. Tá bom, tá muito baixo ainda, nossa voz. Boa tarde, pessoal que acompanha o Facebook da Rádio Gaúcha. Nós estamos aqui novamente para fazer uma transmissão ao vivo. E mais uma vez o assunto é economia. Para falar sobre economia, temos aqui a jornalista de economia da casa, Jane Guerra. Boa tarde, Jane. Boa tarde, pessoal. Também contamos com a presença do educador financeiro, Everton Lopes. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Jane. Boa tarde, ouvintes. Jane, eu estava dando uma coladinha no teu blog antes, tá? A gente vai falar sobre dívida, sobre educação financeira. E eu vi o seguinte, 25% dos gastos que se tem são supérfluos. Então dá para cortar, né? Essa foi uma média que a Associação Brasileira de Educadores Financeiros colocou, assim, né? Mas eu acho que mais provocativa até, para que as pessoas realmente olhem para os seus gastos. Como é que tem que ser, Everton, esse diagnóstico das finanças, dos gastos do mês, para que a pessoa consiga identificar o que é supérfluo e que pode ser cortado? Eu vou partir já de um princípio diferenciado. Vamos dizer que o supérfluo está apenas no dicionário. Nós temos aquilo que necessitamos e aquilo que não necessitamos. O supérfluo, para muitos, pode ser a necessidade de outros. Por isso que eu digo, o que se necessita e o que não se necessita. Que varia conforme a pessoa. Tá, e como é que a pessoa identifica isso? Qual é o exercício, o raciocínio que ela tem que fazer quando ela olha os gastos dela? É que assim, se nós pegarmos pessoas diferentes, qualquer uma delas terá uma composição da sua cesta de compras, dos seus produtos, diferente uma da outra. Alguns produtos serão semelhantes, outros não. Então, aquilo que, por exemplo, né, gente, pode ser supérfluo do Pedro, que de repente gosta de pizza, para a Giane não. Então, isso é uma coisa. Fazendo a classificação do seu orçamento, nas suas despesas, a pessoa vai identificar aquilo que é necessário para ela. E aí, aquilo que não é necessário, é o supérfluo. E sem subestimar valores. Ah, sim, sim. O que eu estou querendo dizer com isso? Assim, não considere que um gasto é pequeno, que um gasto por mês, que tem todos os meses, é pequeno, é 10 reais, é 15 reais. Tem que pensar nisso no longo prazo, ainda mais se aquele gasto ele é periódico, todo mês. E um detalhe, até porque pequenas despesas, pequenos gastos, como tu comentaste há pouco, com muita propriedade, é o grande vilão do orçamento. Porque é 5 aqui, 1 aqui, 10 aqui, quando tu vê, 100, 200 reais no mês. Que vão no que, por exemplo, que tu percebe no pessoal que orienta? Às vezes o dinheiro está até no console do seu carro. Às vezes você deixou ali no troco, você deu para alguém na rua. Gastos supérfluos, vamos dizer assim, até gastos supérfluos nesse sentido. Tarifas bancárias, né? Tarifa de transferência, TED, as pessoas DOC. Isso tudo pode ser. Gente, não precisa ser escravo do dinheiro, né? Mas as pessoas precisam estar de olho nos seus gastos. E é uma mudança de hábito que depois que a gente muda, que a gente começa a analisar, depois fica fácil porque fica automático. Né? Dizem que para mudar um hábito, nós precisamos fazer isso pelo menos 20 vezes. Então, não custa nada. Né? No ano inteiro nós temos 365 dias, dá para fazer 20 dias e tornar um hábito. O bolso agradece. É que a gente acaba com um hábito ruim e cria um hábito bom. Exatamente. E se pensar, raciocínio, 10, 20 reais ao mês que tu consiga, é pouco, eu sei que é pouco, mas 20 reais ao mês, a gente sempre tem que pensar da seguinte forma, na pequena despesa, projeta isso em 12 vezes no ano. 20 reais no mês, chegar no final do ano, tem bastante dinheiro. E outra coisa, né? Ganhar dinheiro dá trabalho, não gastar também, né? Se a gente leva aí 20, 30 dias para ganhar o nosso dinheiro para botar fora, para valorizar o que a gente ganha. Sim. Alguma pergunta aí, pessoal? O pessoal está chegando aqui, a Jussara Freitas pergunta assim, ó, qual o risco na atual situação do dinheiro aplicado ficar seguro? Ela pergunta. Onde aplica, acho que ela pergunta quais são as aplicações financeiras seguras. Eu acredito que exato. Hoje, né, na atual conjuntura, aí todos os investimentos são seguros, né? Todos são seguros, nós não corremos riscos aí do passado, pelo menos se imagina isso, né, gente? Hoje o risco é muito pequeno comparado a outras situações, né? É impossível que, enfim, tenhamos... Respondendo, então, a Jussara, o que a pessoa tem que pensar? Primeiro ela tem que saber qual é a disponibilidade de recursos que ela tem, quanto ela tem em dinheiro, qual o perfil dela como investidora, se ela é conservadora, se ela é moderada, se ela é agressiva, e mais importante ainda, Pedro, respondendo a ela aí,
Por quanto tempo ela tem disponível esse dinheiro? De repente as pessoas dizem assim, eu tenho 100 mil reais, mas vou precisar daqui 10 dias? Deixa na conta Isso bancária. é extremamente importante. O que é a longo prazo? Porque existem aplicações financeiras que são de longo prazo. Por exemplo, para tu ter um retorno legal, de repente, de um CDB, o banco exige que deixe o dinheiro guardado por 4 anos. Isso é um longo E a prazo. rentabilidade talvez. vai dar exatamente quanto mais tempo tu deixar. 6 O tesouro meses direto, não é longo prazo, né? de Porque jeito 6 nenhum. meses não é longo prazo. Então, assim, isso é importantíssimo na hora de escolher qual aplicação financeira. Mas em relação à segurança, claro, quando a pessoa investe em ações, ela fica à mercê do mercado financeiro, né? De qual é a procura por aquela ação. E é por isso que se faz o preço de uma ação. Tem outros investimentos que são mais variáveis. Mas, assim, poupança é seguro, tem o fundo garantidor de crédito, que garante até 250 mil reais aplicados. O Tesouro Direto também é considerado uma aplicação segura. Tem aqueles investimentos que são isentos de imposto de renda. Então isso depende muito. E outra coisa importante, assim, as pessoas têm que tentar levar em consideração de que, como tu falaste, o curto prazo, guardar dinheiro só por guardar não adianta, né, gente? As pessoas precisam ter um objetivo para esse dinheiro guardado, senão não vale a pena. Sim, e deixar o dinheiro em vários locais também é interessante. Eu digo vários locais, assim, um pouquinho na poupança, para uma emergência, porque ela não tem imposto de renda. Tem o que a gente chama de liquidez, ou seja, tu pode retirar o dinheiro a qualquer momento sem pagar uma multa ou um imposto maior. Dá para deixar, colocar um pouco no Tesouro Direto, um pouco, dependendo do perfil, em ações, em LCI. Então, assim, matematicamente é comprovado que quanto mais a gente diversifica os investimentos, menor é o risco. Sim, e uma coisa importante também, Diana, nesse sentido, é de que assim, quanto maior a dificuldade de conhecimento do investimento, maior é o seu risco em aplicar. Então, assim, não invista naquilo que você não conhece ou não tem ideia do que seja. Não conhece o mercado de ações? Fuja dele. Porque tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar a economia, tem que acompanhar as empresas do setor para saber qual é a avaliação das... E mesmo investimentos mais de renda fixa, como o Tesouro Direto, esses aí variam também conforme a conjuntura econômica. Então tem que dar uma olhadinha no noticiário da Giane, né? No acerto de contas, né? Tem que revisar periodicamente. É necessário pelo menos em 6 meses. Pelo menos 6 meses. Everton, enquanto o pessoal vai aqui, o pessoal também um pouco tímido e tal, eu estava vendo aqui uma questão que é o seguinte: muita gente contrai dívida e para pagar uma dívida, contrai uma nova dívida. Como solucionar esse tipo de coisa? Isso é um problema. A gente chama isso de consolidação das dívidas. Tá? Só que, assim como ao mesmo tempo que passa a ser um erro, pode ser uma solução. Por que quando eu digo erro? Porque tomar um empréstimo para cobrir outro é um erro. Mas, primeiramente, quando é que ele passa a ser solução? Já vou explicar. Né? Quando a pessoa esgotou todas as outras possibilidades. Ela vendeu algum bem que ela não tinha, né, que ela não estava utilizando, de repente pediu emprestado para parente ou amigo, vendeu um carro, de repente tinha 2 carros, vendeu um carro. Bom, ela não tem essa possibilidade. Aí a consolidação das dívidas, trocar, por exemplo, como a Giane fala muito, hoje de manhã falou inclusive que o cartão de crédito está com 460% de juros ao ano. Então, assim, é muito, nesta situação que seria a solução que eu disse, troca um empréstimo aí de 460 ao ano, que é o cartão de crédito, que é 15%, com um crédito pessoal que está na faixa aí de 4 a 8, depende do formato, da instituição consignado também. Aí consegue isso consolidar, eliminando o cheque especial, o cartão de crédito e paga mais barato. Tá, então tem uma dívida que está atrasada. O que eu faço primeiro? Vejo se as minhas aplicações têm um juro menor e uso para pagar. Aí eu já digo diferente, né, gente? Se estiver devendo, não pode estar aplicando. Pague suas dívidas. Isso, então você está Está devendo, não adianta dinheiro. Aí as pessoas dizem, mas meu dinheiro está na poupança. Gente, a poupança está pagando menos de meio. Enquanto tu está pagando 15 no cartão. Então, ou seja, não vale a pena ter dinheiro na poupança e dívida rolando juros. Só pense em investir, seja qual for o investimento que você vai fazer, se não tem dívida nenhuma, e se está com a sua blindagem financeira. O que é blindagem financeira? Seu custo fixo pago. E o ideal, se der para vender o carro, para quitar a dívida, é melhor, se não precisar usar o carro para trabalhar, claro, né? São as exceções. E aí, se esgotar tudo isso, aí sim, como tu disse, aí recorre a um outro empréstimo mais barato, tem uma taxa menor. Que um exemplo clássico seria, né, tirar um empréstimo pessoal para quitar o rotativo do cartão de crédito. Só que não é, Giane, só que assim, a gente tem
defendido tanto isso, tu fala tanto isso, eu falo tanto isso, mas assim, ó, de nada vai adiantar também se a pessoa tirar esse empréstimo, esse novo empréstimo para quitar o cartão de crédito e continuar com o cartão. Nós estamos aí no orçamento de guerra, então a pessoa precisa tesourinha nele. Ou, se tem esse medo todo de cortar, eu costumo cortar os cartões dos meus clientes quando a gente tem que resolver o problema. Se a pessoa é muito resistente a isso, vamos baixar esse limite. Por quê? Porque aí o comprometimento dela, se ela incorrer o risco de novo, vai ser menor. Correto? Perfeito. Everton, o João Amaral, ele conta uma história e depois ele faz uma pergunta pra gente. Ele diz assim, eu comprei uma casa na praia e acho que fiz péssimo negócio. Paga imposto e taxa de conservação o ano todo. Ele diz que o imóvel não valoriza. Aí ele pergunta, o ideal seria alocar a casa no veraneio e aplicar esse dinheiro? O que você acha? São valores, né? A gente está mexendo em valores aí. Primeiro, assim, ó, ter casa ou não ter casa na praia. Bom, O que é necessário e o que é supérfluo, então, o que assim, não é necessário. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, que não têm casa na praia e preferem viajar. Ficar num lugar diferente em cada momento. Bom, mas a opção dele foi comprar a casa, ele já efetuou a compra da casa. Então, se ele está achando que está um custo muito alto, e isso não vai interferir, ó, veja bem, na privacidade dele em relação, porque alugar a casa significa expor a sua privacidade, os seus bens dentro daquela casa para alguém que vai morar ali. Então faça isso muito correto, muito tranquilo, com uma imobiliária, uma administradora de imóveis. E tem um detalhe importante aí, ó, se foi um bom ou um mau investimento, isso vai depender muito de como está a vida financeira dele, porque ele acabou comprando um imóvel e imobilizando recurso financeiro. E nada impede também ele de repente vender o imóvel, né, e resgatar pelo menos parte daquilo que ele aplicou. Né? Aí são decisões que ele precisa tomar. Né? Sim. E o pessoal te pergunta se tem que comprar ou tem que vender dólar, porque me perguntam sempre. Sim, sim. Porque aí vamos de novo, né? Esses dias eu acho que a Rádio Gaúcha fiz uma matéria, foi pro Eric Farina. Que aí ele perguntou sobre dólar, viajar, aquela coisa toda, né? O que a gente vai dizer para uma pessoa? Bom, tem gente que já está com viagem marcada. Bom, já está a viagem marcada? Não tem outra assim. Bom, eu pretendo fazer. Bom, pretende fazer diferente. Pretende fazer, a gente pode planejar isso para fazer ou não fazer. Há estudos entre nós, economistas, que já deve ter pesquisado isso também, de que o dólar, até o final do ano, deve cair dos R$3 e depois disparar. Bom, quem está programando suas viagens para o próximo verão, alguma coisa assim, e isso vai depender do dólar, de repente espera um pouquinho, quando o dólar despencar, pega lá e compra. Mas se for necessário. Compra um pouquinho, o pessoal diz, compra um pouquinho, né, nesses picos de queda ao longo dos dias, e depois trava uma cotação média. Isso é planejamento. E o pessoal tem uma expectativa muito grande no mercado financeiro em relação à decisão dos Estados Unidos em dezembro de elevar a taxa de juros. Isso vai mexer no câmbio no mundo todo. E se realmente os Estados Unidos aumentar a taxa de juros básica da economia norte-americana, a tendência é que o dólar tenha uma alta em todo o mundo, e aqui no Brasil não seria diferente, né? A não ser que nós tenhamos um cenário muito diferente, um cenário doméstico muito diferente. Que não é a tendência, né? Essa recomendação que tu dissesse é a melhor que existe. Tu tem que comprar picadinho, né? Vai comprando aos pouquinhos, não importa que tu comprou um pouquinho mais alto agora, um pouquinho mais baixo depois. O importante é se planejar. Se tu precisa, sei lá, $1.000, $2.000, se planeja até o dia da sua viagem, se ela de fato vai acontecer, né? Você vai ter os $2.000 lá num preço médio acessível ao seu É que o bolso. pessoal costuma perguntar também, às vezes, para comprar, para guardar em casa, né? Que não deu uma memória da época de inflação muito alta, e o pessoal protegia o dinheiro com dólar, guardava em casa. Eu acho isso tão arriscado. Veja bem, Primeiro que tu paga uma cotação alta pelo papel moeda, né? Segundo que guardar dinheiro em casa, né, nos nossos dias atuais é complicado, né? E primeiro que não, se até os economistas enlouquecem com o câmbio, que dirá leigos, né? existe um mercado, Diane, que eu não sei se é tão divulgado, existe o mercado Forex. O mercado Forex é a bolsa de valores de moedas estrangeiras. De moedas estrangeiras. As pessoas usam como se fosse a bolsa de valores, compram e vendem moedas. Dá para ganhar bom dinheiro, mas tem que conhecer, senão não vale a pena. A melhor saída é o que tu recomendaste mesmo, no sentido de sem guardar dinheiro em casa. Dólar jamais, nem real se guarda em casa, né? Imagina, vai guardar dólar. Né? O João aqui diz assim, dólar comprar na baixa e vender na alta. É uma regra simples, investimento a longo prazo. Parece simples, né, mas não é tão simples assim. É que assim, ó, esses dias eu tive um cliente que estava... É a previsibilidade do dólar, não tem assim. No início do ano nós tínhamos o dólar a R$4. E outra Com coisa, previsão de que fechasse o ano em 4,50 e agora a previsão é que abaixo de R$3. E para ganhar dinheiro, experimenta para ver nessas lojas de câmbio quanto eles compram.
tem um limite. Então, tu vai ganhar dinheiro como? O Instituto ASAF fez um levantamento, divulgou esses dias, olhando. Isso é longo prazo. O Instituto ASAF considerou a rentabilidade dos investimentos nos últimos 15 anos. Isso é longo prazo. Tá longo daí. E o dólar foi pior. Pois é, e aí? Hoje dependendo, se esse mesmo, não é ouvinte, né? Na verdade ele até é um ouvinte também, da casa, por exemplo. De repente, se ele comprou esta casa lá de alguém que estava necessitando de recurso, ele foi lá e dispôs de uma quantia pequena, e agora ele vai vender, de repente fez benfeitoria, e vai vender uma casa por um valor muito maior, ele ganhou dinheiro mesmo com o dinheiro imobilizado. Então assim, ó, ganhar dinheiro com dólar, 15 anos não deu lucro, de repente a pessoa pode ganhar ali numa semana, 2, mas ela vai ter que comprar certinho e vender certinho. Para isso tem que ter conhecimento, em qualquer nicho. A Jussara Everton, aquela que falou ali no início sobre a aplicação, ela agradeceu, tá? E ela explicou aqui, eu sou bem mão de vaca, só compro o necessário, pagamento total no cartão e se sobra vai para aplicação. E ela diz ainda que isso garante uma viagem para ela por ano. Eu vou dizer uma coisa importante. Primeiro eu quero dar uma recomendação à Jussara. Ela precisa estar no equilíbrio entre ser sovina e perdulária. Que o mão de vaca que ela falou que é o sovina. Então assim, ó, vamos ter um equilíbrio. É bom gastar? Claro que é. Né? É bom guardar dinheiro? Claro que é bom. Ela tem aí, como tu disse, se vocês imaginam, eu tenho um porquinho em casa, de R$1,99, todas aquelas pequenininhas, R$1 aqui, R$2 daqui, no final do ano me dá 3 diárias num hotel. Tem que ter objetivo. Então, ela tem, eu vou dizer que o meu objetivo é mais ou menos parecido com o da Jussara, porque assim, sempre quando eu penso assim, não, vou economizar em tal coisa que eu estou gastando todo mês, eu penso, faço um cálculo no fim do ano e penso, isso me dá uma passagem de férias. é isso, Então assim, esse é meu objetivo. É uma meta, a gente às vezes não usa a meta porque é uma palavra às vezes muito relacionada ao trabalho, né? Mas a meta é um sonho. Giane, eu vou te pedir uma coisa assim, ó, eu te acompanho há muitos anos, a gente se conhece há muitos anos e tu tem esse poder de informação importante. Passe aos ouvintes, aos leitores, o seguinte, projete aquele pequenininho por 12, como tu acabou de fazer. Né? É R$5 aqui, bom, mas 5 vezes 12 dá quanto? Tudo bem, é 60. Mas de repente é 20, é 30, vezes 12, quanto dá? O que tu faria com isso? A pessoa vai dizer assim, deu R$400, bom, R$400 depois é o condomínio, são 11 meses que tu pagou em vez de 12. E entende? São pequenas coisas que tu só está valorizando o teu suor dos 30 dias que tu trabalha durante o mês. Perfeito. Uma outra questão que eu falo também muito é sobre a antecipação de consumo, né? Que é como a gente paga por isso, que é o antecipar o consumo, acho que isso é importante a gente falar para os nossos ouvintes e leitores, né? Que é quando a gente toma um empréstimo para consumir agora alguma coisa, em vez de guardar o dinheiro para depois pagar à vista. Né? Quando a gente toma um financiamento, né? Porque as pessoas têm essa tendência, né? Claro que a casa é um bem grande, mas assim, às vezes financiam bens menores. Isso é antecipar o consumo. Né? É consumir antes de ter o dinheiro para pagar por aquilo. E como não tem almoço grátis, a gente paga por essa antecipação de consumo e paga alto. E antecipação de consumo também é antecipação de receita. Porque tu está antecipando aquilo que tu ganharia, tu vai ter que pagar depois com juros, né? Tu está pagando a mais, então tu está comprometendo parte do teu recurso. E tu disseste uma coisa importante, Jane, que às vezes as pessoas não têm, todo mundo tem condições de comprar um carro à vista, um imóvel à vista, né? Não é tão fácil assim. E às vezes até uma televisão, né? Não há problema nisso. O grande problema aí não é o consumir. Se a gente consumir com qualidade, e o que eu digo consumir com qualidade mesmo? Veja bem, eu posso estar até... As pessoas podem estar pensando, mas ele está se contradizendo. Não estou me contradizendo no que eu vou dizer agora. Ela até pode pagar com juros, porque ela não tem condições de comprar à vista. O importante é que ela possa honrar isso que caiba dentro do seu orçamento. E às vezes, aquele bem não é tão necessário naquele momento. De repente está a terceira televisão dentro de casa. Aí eu sugiro assim, quem sabe, olha, separa o valor do produto que tu pagaria à vista e olha quanto que tu vai pagar parcelando, financiando. E aí olha aquele dinheiro a mais que tu está pagando e olha bem para ele. E pensa se vale a pena realmente antecipar o consumo daquele bem. Se vale a pena pagar aquilo. Eu me lembro de uma coisa importante que tu falou agora que tu estava falando e eu estava pensando aqui. Tem os 3 P's, lembra? Eu sempre comento, poupe, pesquise e pechinche. Certo? E quando ela falou antes em antecipação de receita, bom,
tem perguntinhas básicas que a gente faz. Digamos que seja uma segunda televisão, uma terceira televisão, né? Que não é bem necessário, né? Como a gente fala, nem necessário, muito menos, bom, supérfluo talvez, mas necessário não, né? Então assim, ó, será que eu preciso desse produto? Tem que ser hoje? Eu tenho dinheiro para pagar, honrar a prestação mesmo que seja, né? E várias vezes para honrar. Se tudo isso for respondido com sinceridade para si mesmo, porque vai estar enganando a si próprio, né? Se responder com sinceridade, as chances de ter problemas financeiros mais adiante diminuem significativamente. Everton, eu acho que essa tua resposta vai de encontro ao que a Genesis Steinhaus diz, ela é bem direta aqui, ó. O dinheiro não está dando, como economizar? Serve essa regra aí dos 3 P's? Claro que serve, mas eu vou dizer uma coisa importante assim, ó. Eu acho que qual é o nome dela? É Genesis. Genesis, é importante assim, ó, que ela pare, e eu vou dizer assim, ó, use a classificação do ABCD. Classificação ABCD. Comece a cortar de trás para adiante, vou explicar rapidamente. Pense, ó. D são os desnecessários. Jamais pagar juros ou multas. Ah, mas não está sobrando dinheiro ainda. Então vamos para o C, para as complementares. Será que de repente, veja bem, não quero jamais em nenhum momento mexer na privacidade dela, né? Mas de repente assim, será que de repente não dá naquele momento, já que não está sobrando, largar a academia e começar a fazer né, exercícios, volta numa praça, aquela coisa toda? Será que não é momento de parar o curso de inglês nesse momento? Falando de complementares, tá? Certo? Não estou dizendo para... Será que de repente, em vez de ir mexer com o público feminino de Lajeado, será que tem que ir toda semana no cabeleireiro fazer a unha? Será que não dá para ser de 10 em 10 dias? Desculpe, eu só estou dizendo, não é uma questão de tentar reverter a situação que não sobra. Ah, mas eu já fiz tudo isso, não está sobrando, então vamos para B, das básicas. Bom, tem gente que visita por telefone, tem gente que está assistindo TV na sala e a luz do quarto está acesa. São pequenas despesas, né? Ah, mas eu já faço tudo isso. Vamos para o A. Quando eu digo A, eu falo que eu chamo de alimentares, mas ele engloba um grupo tão grande que é supermercado, prestação da casa, condomínio, prestação... Será que de repente o condomínio não pode ajudar? A água. Quantas pessoas que vocês conhecem, que a gente conhece, e a gente às vezes mesmo já fez isso, escovar os dentes, Com a torneira aberta. tomar banho cantando a música toda e às vezes a gente não sabe nem a letra direito. Entende? Então são pequenas despesas. A gente está falando às vezes, né? As pessoas ficam pensando assim, poxa, a Genesi falou, pô, não está dando. Vamos viver a nossa realidade financeira. Comentei uma coisa importante só para finalizar, Gene, que é assim, ó, é um exemplo que eu sempre dou. A pessoa ganha, estou chutando alto aí, tá? Dentro da nossa média de público aí, 5 mil reais. Acho que hoje tu comentou parte disso hoje de manhã. Eu sempre falo isso, 5 mil reais de salário, 5 mil reais de cheque especial, limite, e 5 mil reais de cartão de crédito, as pessoas pensam que ganham 15 mil por mês. E não ganham. Ganha assim. Essa foi uma pesquisa da Proteste que identificou que tem instituição financeira que está liberando crédito pré-aprovado, que é o cartão de crédito, cheque especial, 8 vezes a renda da pessoa. Ou seja, A chance dela ser... a pessoa ganha 4 mil reais, mas tem acesso a 32 mil reais por mês. Olha o risco que Olha corre. o risco, olha a tentação. E para pagar depois? E se gasta os 32 mil, como é que paga? Porque esse dinheiro todo hoje que nós vivemos, ele é virtual, né? Então tu passou ele e tu comprou. E depois a fatura vem. Não adianta. E essa é a dúvida do Eduardo Durigon. Ele pergunta assim, e com os bancos, como lidamos? Os bancos é uma coisa que a gente não pode fugir muito, né? Mas hoje existe a portabilidade também, né? Tu pode receber em qualquer banco. Então assim, ó, tem que ver o que está ruim para ele, né? Se é a taxa, qual é o problema que ele está tendo em relação, que ele está tendo em relação ao banco, e tentar verificar um banco que tenha uma condição melhor. Tendo em vista os bancos em si, todos eles, não sei se tu tem alguma pesquisa sobre isso, Gênio, mas olha, As taxas mudam, né? Principalmente conforme a relação com o banco. Isso. Às vezes, né, se a pessoa tem um poder maior nessa relação, né? Tem algum Pode ter investimento, até isenção de alguma taxa. coisa consegue fazer isenção. Mas o negócio é, tem que tentar, né? Claro, Tem que claro. tentar. E aí entra aquela coisa, né? Ah, dá trabalho? Dá. Ganhar dinheiro dá trabalho, não gastar. Também não, né? Óbvio, Dá óbvio. trabalho. Aí qual é a tua prioridade? Né? E isso ela disse é importante, assim, as pessoas precisam parar e ver quais são as suas verdadeiras prioridades. Volta a dizer, ó, é para gastar? Claro que é. A gente trabalha para gastar o dinheiro, né? Mas tem que gastar com qualidade. Certo? E quando eu falo gastar em qualidade, às vezes até é investir. Né? Tu vai gastar parte do teu dinheiro investindo. E aí quem sabe, imagina a reviravolta, né? Quem sabe, em vez de trabalhar para pagar o juro, põe o juro para trabalhar para ti, né? Mesmo que seja bem, né? Não seja muito equilibrado, não importa. Imagina, aí é o grande problema. Se as pessoas tentarem ver aquele gap, aquele hiato que existe entre ganhar e perder,
o estar ganhando e estar perdendo. Pô, cheque especial, ela falou hoje de manhã. 15% ao mês, ou 14%, vai a 400 devendo. Tem uma regrinha básica, a regra dos 72, que a gente chama, bem rápido assim, ó. Tu divide a taxa de juros pelo 72 pela taxa de juros, o dinheiro dobra em 10 meses. Se for 10% ao mês, por exemplo. 10% ao mês o dinheiro dobra. Isso vale também para rentabilidade. Então a pessoa fica pensando assim, eu não vou botar meu dinheiro no investimento tal, porque eu vou ganhar, para dobrar o meu investimento, eu vou levar 5 anos. Ah, tá, ela prefere consumir para em 10 meses estar devendo o dobro. Daqui a 5 anos, pensa que podia ter dobrado. Podia ter trocado dinheiro, é verdade. E passa rápido. Everton, a Priscila, que ela está pensando no futuro, mas não é o futuro dela, é o do filho dela. Ela disse que a partir dos 6 meses de idade do filho dela, e isso já faz mais de 7 anos, ela fez um plano de previdência privada para ele, aplicando mensalmente um valor na poupança. Existe algum outro investimento ou que seja mais adequado para que ela possa fazer para o filho dela? Uma pergunta bastante complexa. Né? Isso entra para quando o filho dela usar? E assim, se as contas dela estão em ordem, porque não adianta, né, Everton, tu tá com as finanças, tu tá devendo, mas tá depositando um investimento para o filho. Melhor é botar a casa em ordem e depois começar a guardar dinheiro. E assim, tomara que não precise usar o investimento, tomara que a renda do mês consiga pagar o que o filho precisa. Mas sempre é importante ter esta reserva financeira. Se o sonho é ter um colchão financeiro para o filho, ótimo, como é a viagem da Jussara, como é, né? Deixa eu fazer uma coisa importante, Diana. Você precisa uma coisa muito importante, assim, ó, o longo prazo, é longo prazo mesmo, né? Não sabe se vai usar com 18, tem 17, qual é a idade. Então assim, ó, se a pessoa precisa ter uma reserva técnica financeira de pelo menos 3 vezes. Eu gosto de 6 a 12, mas eu vou falar 3 vezes o seu custo fixo, que eu chamo de blindagem financeira. A pessoa tem isso guardado, a partir daí ela pode pensar em outras coisas. Que é, por exemplo, ter 3 vezes o que a pessoa ganha hoje de salário, de renda no mês, guardadinho, se por acaso dá algum imprevisto, algum problema, tem aquela reserva financeira imediata. E eles acontecem. Imediata. E assim, 3 meses é pouco, mas a gente sabe que hoje... Pela dificuldade, a gente pode começar porque até hoje o pessoal que fica desempregado está levando muito mais tempo para voltar para o mercado de trabalho, né? Mas, por exemplo, né, a gente não querendo dizer que os servidores estaduais estão passando por um momento muito delicado. É complicado, é ruim, atrasar salário é uma coisa que afeta a dignidade das pessoas, é horrível. Mas, assim, se as pessoas tivessem esta reserva, receber pingado ao longo do mês não afetaria tanto as contas dela. Se tivesse uma reserva, conseguiriam quitar as suas dívidas imediatas ali e negociar com o banco novas taxas. Vamos supor, se você paga o cartão de crédito, né, o ouvinte, aí, o nosso leitor, paga o cartão de crédito em dia, não está rolando o cartão, ele consegue alterar a data de vencimento. Entendeu? Então, tu consegue fazer, tem que enxergar o teu fluxo. Hoje, a chave é o fluxo de caixa. A pessoa precisa saber onde está entrando, saindo mais dinheiro, em que período, e mudar essa situação. Ok? Perfeito. Jane, uma última consideração sobre o nosso live? Que eu acho que tem muitos assuntos, né? A gente tem muita coisa para falar e o Everton vai voltar aqui nos lives no Facebook da Gaúcha, certamente. Enquanto isso, o pessoal pode entrar em contato com a Giane, mandar e-mail, entrar no blog, acessar, enfim. A gente vai tentar trazer essa dúvida para cá, né, para tentar esclarecer. E Everton? Essa ouvinte que perguntou sobre guardar dinheiro para o filho, tem um blog, né, que dá uma pesquisadinha, tem um post no blog Acerto de Contas, a Priscila. Priscila, pesquisa lá no blog Acerto de Contas, no site da Gaúcha, tá? gaúcha.com.br/acerto de contas, pesquisa ali filho e vem um post que eu fiz há algumas semanas com algumas sugestões de aplicações financeiras para que um ouvinte tinha pedido, tinha colocado essa mesma dúvida para ter um dinheiro quando o filho tivesse 18 anos para ele poder estudar fora. Mesmo que não seja para estudar fora, que seja para pagar uma faculdade aqui, que seja para ele comprar um apartamento, o objetivo, enfim, é ter um dinheiro para ele nessa idade. E lá tem algumas orientações sobre como aplicar esse dinheiro. Obrigado, Everton. Valeu, pessoal. Semana que vem a gente volta trazendo, né, novas dúvidas, tentando esclarecer. Até a próxima. Tchau, tchau.